Bom, gente, creio que eu, o Roberto e o Marcelo, por sermos professores, talvez a gente até prefira falar em pé, né? Mas vamos sentar, já que é uma rodinha de conversa. Por favor, tomem assento. Bom, só para repontuar aqui algumas questões. Primeiro, bom dia. É uma felicidade enorme contar com todos aqueles que estão presentes aqui no auditório e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A ideia da universidade é construir um espaço democrático de diálogo assertivo sobre o futuro do Distrito Federal, né? E, nesse aspecto, a gente tem que deixar aqui de público o agradecimento ao professor Marcelo Estrela Fischer pela sua inovação nesse sentido, ao professor José Eduardo Pires de Campos Júnior, que é o diretor da escola, e ao nosso querido professor Roberto Ellery, que está sempre aqui se deslocando, trecho curto, né, da UNB até a Católica de Brasília, mas ele sempre está aqui conosco. E deixo também o meu agradecimento a todos os pré-candidatos que já aqui estiveram, e em especial, muito especial, ao deputado Isalci Lucas, que hoje está aqui conosco nessa roda de conversa, né? Deputado, então, seguindo o protocolo que tem sido feito com todos aqueles que aqui sentam conosco, o senhor terá 10 minutos iniciais para falar um pouquinho das suas perspectivas acerca do Distrito Federal e daquilo que o senhor quiser. Nós temos ali, a título de transparência, um marcador de tempo para que isso funcione de maneira igual a todo mundo, e logo que terminarmos, nós já iniciamos com a primeira pergunta. Vou começar pelo professor Roberto Ellery, que é o nosso convidado, e daí a gente vai seguindo a nossa conversa, tá bom? Obrigado e um bom dia. Bem, bom dia a todos e a todas. Primeiro eu quero parabenizar a Universidade Católica pela iniciativa, muito importante esse debate, apresentando as propostas para a nossa cidade. Cumprimentar aqui Cleomar, o professor Marcelo, o professor Roberto, cumprimentar todos os alunos, todos os convidados. Eu vou primeiro me apresentar. Eu sou o deputado Isalci Lucas, deputado federal, casado, tenho 3 filhos, uma belíssima neta. Cheguei em Brasília em 1970, estou com 62 anos. Cheguei aqui com meu pai e minha mãe, 6 irmãos, viemos numa carroceria de caminhão. Meu pai era vigia, minha mãe, chegando aqui, foi servente de escola no ginásio do Guará. E tive a oportunidade de estudar na escola pública nos anos 70. E a escola do Guará era uma bela escola. Depois trabalhei numa banca de revista, trabalhei num banco, eu fui bancário. Depois consegui passar no vestibular, né? Sou contador, sou auditor, fiz parcialmente pedagogia, sempre dei aula a vida toda. Fui deputado distrital 1 mandato, fui secretário de Ciência e Tecnologia por 2 mandatos, sou deputado federal por 3 mandatos, fui juiz do Tribunal do Trabalho, da 2ª instância também, por praticamente 4 anos. E antes mesmo de entrar na política, eu criei uma ONG chamada ABEDUC, Associação Brasileira pela Educação de Qualidade, e fiz uma parceria com as universidades e com as escolas, onde essas escolas e faculdades disponibilizaram para nós as vagas ociosas. E a gente, então, mandava um aluno para estudar na escola pagando a metade. E esse projeto beneficiou mais de 100 mil alunos. Mas eu percebi que, para você transformar isso numa política pública, você tinha que entrar na política. E essa foi a razão da minha entrada na política, um compromisso com a educação. Eu sempre busquei dar para os jovens a mesma oportunidade que tive quando cheguei aqui no DF. Brasília é a capital da esperança. Todos que vieram para cá vieram realmente com essa perspectiva de vencer na vida, de ter um horizonte, de ter oportunidades. E não tem outra forma de você dar igualdade de oportunidade que não seja pela educação. Então, a minha obstinação é a educação. Eu sei que passamos por situações dificílimas na saúde, na segurança pública,
mas a educação mata a geração toda. E nós precisamos realmente resgatar a educação, a qualidade da educação aqui no Distrito Federal. Eu, como deputado federal e como secretário de Ciência e Tecnologia, percebi as dificuldades na execução das políticas públicas. Na iniciativa privada, você pode fazer o que você quer, você só não pode fazer o que é proibido. Mas no serviço público, você só pode fazer o que é permitido. Então, não é fácil você executar as políticas públicas. E todos os gargalos que percebi quando fui secretário por 2 vezes, eu tive a oportunidade no Congresso Nacional de trabalhar essas questões para facilitar a execução dos programas. E nós aqui, do Distrito Federal, temos algumas distorções em relação a outros estados, inclusive na questão econômica. A nossa junta comercial aqui é vinculada à União. As nossas empresas, muitas delas foram embora, em função do excesso de incentivos fiscais que deram em outros estados. Eu preocupei muito com isso, porque hoje nós temos quase 400 mil desempregados. Nós temos hoje uma juventude sem perspectiva, sem oportunidades. E eu percebi que estava exatamente nessa distorção. Enquanto os outros estados, em especial o estado de Goiás, dava incentivo para todas as empresas, e grande parte das empresas que foram para lá, principalmente agora em Anápolis, era para estar todas aqui. E não vieram para cá porque aqui não tinha incentivo fiscal. E não tinha incentivo fiscal porque o único incentivo que nós fizemos, eu ainda era deputado distrital, que foi o PRODEF e o TARI, que é quando nós trouxemos para cá os atacadistas, o Ministério Público entrou com ação. Há 3 anos atrás foi julgado, e foi julgado inconstitucional, e teria que devolver quase 10 bilhões, ou seja, se vendesse todas as empresas, não daria para pagar a multa. E aí eu fiz 2 audiências públicas no Congresso para saber o porquê que os outros estados davam esse incentivo, e nós aqui, toda vez que tomava a iniciativa, a gente tinha as consequências do Ministério Público. E eu percebi que o nosso Ministério Público é vinculado à União, enquanto os demais estados é vinculado ao Estado. Então, nós conseguimos agora, há uns 4 meses atrás, aprovar uma lei onde o Distrito Federal poderá, a partir de agora, dar os mesmos incentivos fiscais e tributários dos outros estados aqui do Centro-Oeste. Portanto, fizemos o dever de casa. Não foi fácil, vários estados foram contra e queriam que o presidente vetasse o artigo, mas nós conseguimos manter esse artigo e, a partir de agora, a gente tem a perspectiva não só de trazer as empresas de volta, mas trazer mais empresas para gerar realmente oportunidade para os nossos jovens. Da mesma forma, o que vem acontecendo no DF, as empresas de construção civil, que talvez fosse o segmento que mais gera emprego aqui, muitas também foram embora, porque um alvará de construção leva em torno de 1 ano, 2 anos para tirar um alvará, enquanto nós temos alguns municípios que tiram em 15 dias, 10 dias. E aí, qual foi a consequência disso? Perdemos muitas empresas e a causa eram as terras irregulares. Metade da população do DF vive em áreas irregulares. E quando a gente teve a oportunidade de regularizar as terras do país, que foi uma medida provisória, eu me apresentei e consegui presidir a comissão no Congresso. Presidi, e tudo aquilo que era necessário para regularizar as áreas urbanas e rurais, nós apresentamos as emendas para compatibilizar a realidade do DF. Aprovamos todas. E hoje, só não regulariza todas as áreas do DF se o governo não quiser ou não tiver competência para fazer. Então, fizemos o dever de casa com relação a isso. Da mesma forma, a reforma do ensino médio. Eu presidi a comissão da reforma do ensino médio, porque eu sabia, os países desenvolvidos, quase 50% dos jovens fazem curso técnico. E no Brasil, pouco menos de 10%. Então, a reforma do ensino médio, que deve começar agora o ano que vem, vai proporcionar aos jovens a saírem do ensino médio com uma profissão. Então, isso foi fundamental. E já tinha antes presidido a comissão
do Pronatec, que também era incentivo à qualificação profissional. Então, o que nós precisamos fazer hoje? Primeiro, informatizar o governo. O GDF está tudo analógico, desde a educação, da saúde, da segurança. Aqui não tem controle de estoque de medicamento na área de saúde. Aqui as pessoas ainda entram na fila para fazer matrícula, inclusive passando a noite toda, vendendo inclusive uma vaga na fila. Sendo que você pode, através de um aplicativo, fazer tudo isso. Da mesma forma, as cidades estão abandonadas. Os administradores não têm autonomia nenhuma. E nós queremos descentralizar. Cada cidade precisa ter autonomia para você fazer a gestão com eficiência. Nós queremos criar em cada cidade um polo de desenvolvimento econômico. Queremos dar autonomia para os administradores. Nós temos cidade como Ceilândia, que é do tamanho de Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso. Nós precisamos resgatar isso. A fiscalização tem que ser na administração, o alvará, tudo isso tem que ser feito contratando arquitetos, engenheiros na administração. E eu tenho certeza que com a descentralização, com a autonomia para as administrações e transformando o conceito de cidades inteligentes, implantando aqui as cidades inteligentes, nós vamos tirar a Brasília desse abandono que se encontra, dessa incompetência que a gente vem assistindo durante muito tempo. Então, o nosso objetivo é dar para os jovens a mesma oportunidade que tivemos quando chegamos aqui no Distrito Federal. E é possível fazer. O que falta realmente é gestão, é competência e experiência. Obrigado. Deputado, muito obrigado pela sua fala inicial. Vou passar a palavra agora ao professor Roberto Heller. Professor, seja mais uma vez bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer à Católica pelo convite para estar aqui nessa série de debates, de conversas, fundamental para Brasília, fundamental para o Brasil. É uma iniciativa ousada da Católica. Parabéns à universidade e parabéns ao Marcelo, que tem liderado esse esforço, pelo menos nas conversas que eu tenho aqui, costuma ter o contato, viu? Eu acho que é muito bom, assim, em nome da FACE, lá da UNB, a gente fica muito satisfeito e muito agradecido de poder participar, de trazer também essas questões. Agradecer ao deputado que está aqui com a gente nessa rodada. Deputado, não tem como não começar a conversa pelo lado fiscal. O GDF, há pouco tempo, estava numa situação absolutamente crítica, um problema de caixa até para pagar a folha. A situação melhorou, mas está longe de ser resolvida. E uma das questões, uma das ações do governo que permitiu essa melhora foi a questão de mexer na previdência dos servidores. Mas numa decisão muito polêmica. É uma questão que vem em todas as conversas, ela aparece, porque me parece que, do ponto de vista fiscal, o mais importante, eu gostaria de saber a avaliação do deputado em relação à medida que foi feita pelo governo de unificar os fundos, né, o IPREV com o outro, e como é que o deputado vê o encaminhamento para essa solução fiscal, particularmente no lado dos gastos. Eu sei que tem a questão de tentar aumentar a receita, e depois nós vamos conversar, mas na questão do gasto, a avaliação dessa medida da Previdência, o que vai ser feito adiante para controlar os gastos do DF, para que a gente não volte àquela situação crítica e absurda que nós estávamos há poucos anos atrás. Então, esse é o começo da conversa. É um tema chato, mas é conversa de economista. Não, eu acho que é um tema importante e responsável, porque eu diria que o que foi feito com o IPREV, eu não vou dizer que foi uma ação criminosa, mas de muita irresponsabilidade e incompetência. Porque o IPREV ele foi criado exatamente para melhorar e realmente tentar resolver a questão da Previdência. Mas o que falta no DF é gestão, é capacidade de execução. Eu fiz recentemente uma auditoria do Fundo Constitucional. Nos últimos anos, nós perdemos mais de 1 bilhão por falta de capacidade de execução. A gestão é péssima. Vou dar um exemplo para vocês, que é a TerraCap. TerraCap, até poucos anos atrás, as vendas, o lucro dela era investido em infraestrutura. Se você pega o balanço da TerraCap de 2017, o total das vendas, total de todas as vendas, de todos os terrenos
deu 328 milhões. Só despesa de pessoal dá 370. Então, tudo que a Terracap vendeu em 2017 não paga despesa de pessoal. Se colocar as outras despesas, chega a 500 milhões. 2016 não foi diferente. 2016, o faturamento total das vendas deu 298 milhões. E a despesa chegou quase 600 milhões. Ou seja, a Terracap recebe gratuitamente os terrenos, vende, e a gente tem que pegar dinheiro da educação, saúde e segurança para poder tampar o rombo da Terracap. Isso eu estou falando da Terracap, sem falar dos outros, que a ineficiência é muito parecida. Você pega a saúde, este governo não consegue executar os convênios, perde milhões na execução dos convênios. Nós temos 11 parlamentares no Congresso, 8 deputados e 3 senadores. Nós temos direito de emendas impositivas, quase 300 milhões. Pergunta quantas vezes esse governo reuniu com a bancada? Nenhuma. E as emendas que nós destinamos ao governo, ele não consegue executar. Colocamos 120 milhões de emenda de bancada para construir o Hospital do Câncer. Sequer fizeram ainda a licitação. Eu consegui 40 milhões para construir as escolas de tempo integral. Não conseguiram sequer concluir o projeto. Eu tenho uma emenda de uma escola na Vila Planalto desde 2015, 6 milhões, que eles derrubaram a escola, até hoje não conseguiram licitar essa obra. Então, é muita incapacidade, é muita ineficiência. O que nós precisamos é colocar pessoas experientes. Foi o que eu disse aqui, no serviço público, você só pode fazer o que é permitido. Então, não é qualquer um que chega e consegue executar. Agora, qual é a solução para o Distrito Federal? Desenvolvimento econômico, não tem outro. O nosso orçamento é maior do que Goiás, maior do que Mato Grosso. Nós temos 513 deputados. Eu sou da Comissão Mista do Orçamento e sou da Comissão de Fiscalização e Controle e Tributação também. Nós temos o maior especialista em tributação lá na Comissão de Finanças e Tributação, que é do Piauí, Júlio César, deputado Júlio César. Se a gente falar em tentar aumentar qualquer coisa para o DF, a gente corre o risco de perder o fundo, porque a educação do Piauí é melhor do que a nossa. E o nosso orçamento só do fundo é maior do que o orçamento lá de Teresina. Então, é uma incompetência total. Brasília tinha que ser, como já foi em determinados momentos, referência nacional na educação, na saúde, na segurança. Não é mais. Então, nós precisamos incentivar as startups. Em 2004, quando fui secretário de Ciência e Tecnologia, nós lançamos o Parque Capital Digital, que é a nossa vocação, tecnologia. Visitei Japão, Coreia, Taiwan, fizemos o projeto em parceria com a Universidade de Brasília. Estava pronto para ser executado, mas por questão política, como o governo federal é da oposição, nós levamos 2 anos para tirar uma licença ambiental, levamos mais 1 ano para registrar no cartório, tivemos que mudar a lei no Congresso Nacional, mas está pronto, há alguns anos que está pronto para a gente poder implementar o Parque Capital Digital. Não só lá, agora nós vamos fazer isso em todas as cidades. Agora, para isso, nós mudamos a legislação. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação no Congresso. Quem colocou inovação na Constituição fui eu como relator. E quem mudou o marco regulatório de Ciência, Tecnologia e Inovação foi a nossa frente. Hoje, é possível você fazer investimento em ciência e tecnologia e realmente introduzir a inovação nas empresas. Deputado, muito obrigado. O senhor tem 6 segundos, se quiser usar com parcimônia. É porque, na prática, eu gosto de seguir a risca, mas na Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia nós conseguimos avançar bem. E hoje nós preparamos, fizemos o dever de casa. Quem quer governar tem que fazer o dever de casa antes, não é aprender depois. Não dá para você brincar de governar. Obrigado, deputado. Professor, satisfeito com a resposta? Excelente. Então, vou passar aqui para o nosso professor, Marcelo Estrela Fisch, para que ele faça a sua primeira intervenção. Bom dia, professor. Bom dia. Agradecer aí aos companheiros, ao deputado Exalcir, por ter aceito o nosso convite aí, né, e podendo esclarecer, e agradecer aos alunos que estão aqui, lamentar um pouco pelos alunos de Direito que não estão hoje aqui, porque eles estão fazendo uma avaliação institucional muito importante, né,
que é uma pré-OAB, né, mas estamos aqui junto com o pessoal do Católica EAD, né, e os nossos alunos da noite acompanhando pelo Facebook da Universidade Católica. Bom, deputado, eu vou ainda um pouco nessa linha da parte fiscal, né, que é muito importante. A gente sabe que essa unificação dos fundos, né, você tinha um fundo deficitário que pagava os aposentados servidores até 2006, se eu não me engano. E foi criado um outro fundo, que é superavitário dos funcionários públicos que vieram posteriormente. Esse fundo, acho que tinha um saldo de 4 bilhões. A unificação mesmo foi porque estava tendo um déficit de cerca de 300 milhões mês, se eu não me engano. Era algo muito alto, né? E resolve, né? Ele resolveu, foi imediato. Eu não sei se talvez eu seguiria esse caminho para resolver esse problema, até porque a gente sabe que uma hora esse recurso vai acabar, né? E aí essa folga financeira que teve, ela vai ter que ser coberta no futuro. Obviamente, se a gente tiver um crescimento econômico, né, se o Brasil voltar a crescer mais rápido, etc., seria muito bom, porque ajudaria, enfim. Mas a gente tem que pensar no pior cenário, que a gente continue com um crescimento ainda não decolando no país. Isso faz com que a arrecadação não cresça, principalmente ICMS aqui, né, e outras participações que o GDF recebe. Como é que a gente vai fazer? Porque eu preciso de espaço fiscal não para pagar servidor público. Eu acho que foi o Gustavo Franco que falou outro dia que ele ficou assustado, me admira ele não saber, né? Mas ele ficou assustado em saber que 40 e poucos bilhões os gastos do GDF, enquanto que no Rio é 60 bilhões. O Estado lá, né, em termos de gastos, né, 40 bilhões, incluindo o Fundo Constitucional, que paga educação, saúde. Então, a gente tem pouco espaço para investir, né? E se você pegar as finanças do GDF, você vai notar que, nos últimos anos, a taxa de investimento está que nem a do nível federal, está sumindo ou sumiu, né? Como é que eu vou enfrentar esse problema do gasto de pessoal, que pode voltar, e investir? Qual a visão que o senhor tem? É cortar gastos? Será que... Teve um candidato aqui que diz, vou cortar cargo comissionado. Eu acho que cortar cargo comissionado não vai dar tanto recurso assim a ponto de a gente resolver esse grande problema que é o investimento e o gasto pessoal. Bem, de fato, cortar cargo comissionado tem que ser feito, você tem que colocar as pessoas certas no lugar certo, mas isso aí é apenas simbólico, né? Pedagógico até, mas não resolve. O que resolve é eficiência na gestão e credibilidade. Ninguém governa uma cidade se não tiver credibilidade, segurança jurídica. Quem pode investir hoje no país é a iniciativa privada. E nós fizemos aqui, a primeira PPP que foi feita no DF, foi o Centro Administrativo, e que está lá abandonado há 4 anos. Se esse governo tivesse o mínimo de responsabilidade e competência, ele teria levantado o custo real, porque houve sim superfaturamento, a Odebrecht que fez, e quem fez tem que pagar por isso, mas a sociedade não pode pagar por isso. Nós temos que levantar quanto é que custou essa obra, o custo real, qual é a margem justa de remuneração. Depositar em juízo e ocupar. Ela foi feita para isso. O centro administrativo tem que ser ocupado como centro administrativo. Não é construir hospital nem escola, porque não foi feito para isso. Agora, se a primeira PPP o governo não cumpre, quais são as empresas ou investidores que vão apostar novamente e investir aqui no DF bilhões de reais? É muito difícil. Então, você tem que dar o exemplo. Você não pode fazer como esses governos vêm fazendo. O cara trabalha alimentação, por exemplo, dos hospitais. A empresa fornece alimento. Mudou o governo? Não, isso é do governo passado. Como se o governo passado não tivesse responsabilidade. Como se o governo atual não tivesse que cumprir a política de Estado, porque o DF é um Estado e precisa ter responsabilidade de assumir isso. E aí, se você não tiver essa segurança jurídica, essa credibilidade, a gente não consegue avançar. Agora, a questão da Previdência, e vou dizer para vocês, o governo só conseguiu pagar a folha porque pegou o dinheiro da Previdência. Nós tínhamos quase 7 bilhões. Ele pegou 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 200, depois mais 1 bilhão e 700. Ele simplesmente jogou o problema para frente. Nós precisamos resgatar, porque o IPREV ele foi constituído para, a partir dali, todo mundo que entrasse a partir de 2007
tivesse a sua previdência garantida, a sua aposentadoria garantida. Porque no Brasil e em Brasília, antes do IPREV, é regime de partilha. É uma jabuticaba, só tem aqui. Eu sou contador, sou auditor. O correto no mundo todo é o regime de capitalização. Você contribui, tanto é que você pega a Previ, Banco do Brasil, até pouco tempo, não precisava nem contribuir, porque o rendimento era suficiente para garantir o cálculo atuarial e a rentabilidade correta. Mas depois meteram a mão, assaltaram a Previ, assaltaram a Caixa Econômica, quebraram a Petrobras, e isso atrapalhou muito. Mas no DF, nós ainda temos condições de restabelecer essa garantia das aposentadorias. Nós temos ainda muito patrimônio, então nós temos que ter capacidade de criar realmente o cálculo atuarial e fazer com que esse IPREV volte a ter consistência e garantia de aposentadoria. Porque nós precisamos garantir que o aposentado tenha, como está acontecendo no Rio, vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio. Os aposentados estão sem receber, exatamente porque não fizeram o dever de casa. Então, é possível fazer ainda, mas quem pode investir aqui no DF é a livre iniciativa. Agora, temos que otimizar a aplicação, temos que cortar custos, sim. Não é admitido você fazer, admissível você pegar empresas como Terracap, SEB, CAES, BRB, e ter essa rentabilidade que tem e prejuízos que tem. Agora, eu lancei em 2011 o Brasília 2060, um planejamento para os próximos 40 anos. Criamos um projeto todos pelo DF. Viemos aqui em Taguatinga e fizemos com a comunidade de Taguatinga. O que nós queremos para Taguatinga? Quem sabe o que é melhor para a cidade é quem mora na cidade. Agora, a saída está no desenvolvimento econômico. Eu sei que a juventude, hoje 70% dos nossos jovens não querem mais ser empregados, querem ser empreendedores. E por isso que nós fizemos no Congresso, recentemente, o lançamento do Centro de Desenvolvimento Regional, que é exatamente levar o conhecimento que nós temos nas universidades, transformar isso e orientar, capacitar as pequenas e microempresas para gerar realmente produto de qualidade, geração de emprego e renda. Porque nós somos o 13º país em artigo científico, mas em transformação deste conhecimento em produto, em patente, somos um dos últimos. E essa é a responsabilidade que nós temos e criamos agora, inclusive com parceria com a Católica, com a Universidade de Brasília e com o setor empresarial. Deputado, eu quero deixar aqui de público a sua grande capacidade de respeitar a regra. Eu creio que esse é um ponto fundamental, não só para o debate, mas para a construção da vida democrática. E aproveitando esse tópico específico, regra, e juntando com o elemento de desenvolvimento, minha pergunta é muito simples, né? O que, caso o senhor seja candidato e em posterior momento vença a eleição, o que nós podemos fazer de imediato para melhorar o relacionamento do governo do Distrito Federal com a livre iniciativa? Bem, esse é um grande desafio que nós estamos trabalhando já há algum tempo. Fiz várias audiências públicas, exatamente aproximando o setor empresarial do setor acadêmico. Porque inovação acontece nas empresas. E o que nós modificamos? Até pouco tempo, antes da legislação que nós alteramos, um pesquisador não podia trabalhar na empresa, que tinha dedicação exclusiva, não podia participar, inclusive, dos projetos, não podia participar da patente, do resultado. Agora não, nós mudamos. Então, hoje os pesquisadores podem ir para dentro das empresas, podem participar do projeto, pode ter participação no resultado daquela pesquisa, que é o óbvio. E no Brasil, a gente valorizava muito a burocracia e não o resultado. Eu me lembro muito bem, nós tínhamos um projeto de pesquisa. Se o pesquisador fizesse o projeto todo e mudasse o reagente no meio da pesquisa e tivesse um resultado maravilhoso, ele estava condenado a não receber mais recursos, porque ele mudou o reagente. Agora, se ele fizer tudo certinho e não tiver resultado nenhum, aí ele podia pegar recurso no ano seguinte. Então, é uma coisa absurda. Por isso que nós mudamos todo o marco legal. Nós atendemos as universidades, o setor empresarial, e o desafio nosso foi exatamente esse, aproximar a universidade das empresas e as empresas das universidades, porque o Brasil não tem tradição de investimento em pesquisa. No Brasil, os investimentos ainda são públicos, enquanto que nos países desenvolvidos, os investimentos são privados. E a mesma coisa nós estamos fazendo agora. O primeiro desafio foi pegar as grandes empresas,
o setor empresarial. Agora, nós estamos pegando os institutos federais, junto com as universidades, CNPq, CAPES, todos que trabalham com pesquisa, transformando essas pesquisas em produto, em patente, em conhecimento, em capacitação dos pequenos e microempresários. E que até pouco tempo, você sabe, 80% das nossas pequenas empresas morriam por falta de capacidade de gestão e também por excesso de burocracia. Hoje, agora, com as incubadoras, a gente está dando oportunidade para os jovens, principalmente, de se ater mais ao objetivo principal, à sua atividade principal, do que a burocracia. Antigamente, os empresários dedicavam 80% do seu tempo para atender a burocracia, a parte administrativa, a parte jurídica, a parte contábil, e deixava de usar o seu tempo precioso na atividade principal. Então, o que nós estamos fazendo agora? Já há algum tempo, nós estamos levantando em cada região administrativa quais são as vocações de cada cidade. Aqui, praticamente, nós não produzimos nada. E temos que trazer agora, com a lei do incentivo, nós vamos poder trazer muitas empresas para Brasília. Por quê? Porque temos o melhor mercado consumidor, a melhor renda per capita, o melhor IDH. Aqui é um paraíso para qualquer empresa. Mas tem que ter segurança jurídica, competência para fazer isso. Então, o que é apenas incentivo fiscal que atrai as empresas? Não. O que atrai a empresa também é infraestrutura. Por que as empresas foram para Anápolis e não para Santa Maria, no Polo JK? Porque até hoje, de 2004 até hoje, o Polo JK ainda tem gerador. Até 5 meses atrás, lá tem duas grandes empresas, a Medley e a União Química, uma com 1.200 funcionários, outra com 800 funcionários. Até pouco tempo, eles tinham que mandar buscar o funcionário na parada de ônibus, porque o ônibus não circulava. Então, não tinha infraestrutura. O BRB tem que ser um banco de fomento. O BRB não pode ser um banco que queira competir com o Bradesco e Itaú. O BRB tem que ser um banco de fomento para alimentar a cadeia produtiva, financiar os empresários, os pequenos empreendedores. Esse é o papel do banco de fomento. Não é competir no mercado financeiro. Então, nós estamos estudando. Por exemplo, vocês sabiam que Braslândia tem a segunda maior catedral do Brasil, que é maior do que Trindade? Qual é o turismo religioso que nós temos em Braslândia? Nenhum. Temos que fazer aqui, ó, de Taguatinga até Braslândia. Além de duplicar a 080, fazer uma ciclovia, para fazer realmente a Via dos Romeiros, e fazer realmente o turismo religioso. O turismo cívico. Todos os países fazem assim. Todos os alunos do Brasil, todos conhecem a sua capital. Aqui em Brasília, não. Aqui no Brasil, não. Nós temos que criar um turismo cívico, trazer todos os estudantes do Brasil para conhecer a capital. Aqui é a capital de todos os brasileiros. Agora, para isso, tem que ter infraestrutura. Não dá para ser o que é hoje. A pessoa chega na esplanada, chega em qualquer, não tem infraestrutura nenhuma. Então, temos que realmente trazer as empresas, e com incentivo fiscal, nós vamos trazer muitas, indústria de calçado, roupas, todas as áreas. Nós temos aqui um mercado maravilhoso. Deputado, muitíssimo obrigado pela resposta. Agora, para dar uma invertida, vou começar com o professor Marcelo Fisch e pedir para que os estudantes que estão aqui no auditório, vocês receberam uma fichinha de perguntas. Caso vocês já tenham preenchido, por favor, o pessoal do Cerimonial da Católica vai recolher. Som. Alô? Aê! Né? É importante... Opa, Som. excelente, excelente. Som, 1, 2. Oh, muito bom, muito bom. Né? A vida democrática é um exercício de resiliência. A gente tem que vencer os desafios, não é? Muitas vezes tentam nos calar, mas mesmo assim nós seguimos firmes. Bom, deputado, então, se eu me permite rapidinho, vou fazer uma inversão nesse segundo bloco. A gente vai começar com o professor Marcelo, depois o professor Roberto, e eu gostaria de pedir aos estudantes que já receberam as fichinhas, que tenham perguntas, por favor, já as entreguem ao pessoal do nosso cerimonial, que está aí pelo auditório, e, ao invés do moderador fazer uma segunda pergunta, ele já vai abrir para o público, porque assim a gente ganha mais dinamismo. Tudo bem, então? Então, professor Marcelo, por favor, fique à vontade. Eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que aí, o senhor falou tanto em eficiência, gestão, né?
O que eu vejo, a gente tem aqui na capital, né, além de outros centros, tem a UNB, tem aqui a Católica, um quadro excelente de professores, um quadro excelente de alunos, doidos também, os alunos assim muito com grande expectativa em trabalhar em projetos de pesquisa junto aos órgãos públicos. A gente tem aqui, a gente vê a dificuldade que alguns órgãos do GDF têm de avaliar a eficiência dos seus programas, eles falam que não tem braço, o TCU cobra, mas não, o TCDF, no caso, cobra, mas não tem. Enfim, eu não vejo muito, tanto no nível federal quanto no nível, essa proximidade com a academia, né? Porque eu sou do executivo, né, enfim, federal, e a gente tem um pouco alguns dentro do executivo têm essa visão que na academia o professor fica no abstrato, e não é bem assim, né? Você coloca em prática as mais modernas ferramentas de avaliação de impacto de programas. Eu pergunto que isso também é uma forma de você levar o aluno que está aqui para a prática, uma maior parceria. O senhor pensa em fazer uma maior parceria com as universidades em relação a projetos, trabalhar com as universidades? Porque o aluno ele quer participar, né? Ele quer entender um pouco. A gente vê hoje um pouco do desinteresse dos alunos, que eles não, a gente está na capital e não há essa participação, tanto no governo federal quanto no governo estadual, com essa massa positiva e de custo muito, muito barato. Você pagar a bolsa para um aluno, né, e ele vai participar, vai incentivar, enfim. Qual é a sua visão em relação a essa parceria entre as universidades e o GDF? Eu acho, primeiro, fundamental, e é tudo que nós estamos trabalhando no Congresso para viabilizar, que foi exatamente o marco regulatório de ciência e tecnologia, que nós mudamos todo o marco regulatório exatamente para proporcionar isso, a academia se aproximar do setor empresarial, e hoje é possível, né, nós mudamos toda a legislação, desde a Constituição, tudo que foi solicitado pelo setor empresarial, pelas fundações de amparo à pesquisa, pelas secretarias de ciência e tecnologia, pelas universidades, nós fizemos. Então, agora é executar. A mesma coisa nós estamos fazendo agora com as pequenas e microempresas. Exatamente, pegando esse conhecimento, e é uma rede mundial, hoje você pode aproveitar tudo isso, por isso que eu disse, o Brasil é o 13º em artigo científico, e um dos últimos em termos de transformar esse conhecimento em geração de emprego e renda. E é o que nós estamos trabalhando já, preparando o terreno para tudo isso. Agora, infelizmente, no Brasil, o que falta é planejamento. Eu, como sou contador auditor, percebi isso quando eu entrei na política, né? O JK fez a nossa cidade aqui, patrimônio da humanidade, em 3 anos e meio. Hoje, para tirar um habite, você leva 5 anos. Então, é uma ineficiência total. Por quê? Porque cada ministério e cada secretaria aqui é como se fosse um governo diferente. A educação não fala com a cultura não fala com o esporte. Cada administração é de um deputado. Então, falta planejamento. Por isso que nós lançamos em 2011 o Todos pelo DF. Nós estamos ouvindo em cada cidade quais são as necessidades, quais são as prioridades, para você estabelecer as metas e as ações para atingir a meta. Quando você tem um planejamento, você pode dar autonomia para a administração. E nós temos que aproximar isso. Não adianta, eu tive recentemente em algumas universidades discutindo isso. Muitos cursos que estavam sendo dados nas universidades e nos institutos, não era compatível com o que tinha no mercado. Não adianta você dar um curso, quando você chega no mercado não tem emprego para ninguém. Então você tem que compatibilizar isso. Aqui no DF, é porque praticamente nós não produzimos nada. Nós temos que trazer todos os arranjos produtivos para o DF. Exatamente, pegar tudo que nós temos de pesquisa, e tem muito conhecimento. O Brasil tem muito conhecimento. O DF, nós temos hoje o maior número de pesquisador por habitante aqui no DF. Agora, o governo tem que aproveitar o seu poder de compra para poder incentivar as pesquisas. Não adianta você investir numa pesquisa, num produto, e depois ninguém compra. Ou fica um preço incompatível com o mercado. Então, o governo tem que usar o poder de compra para isso. Eu, quando fui secretário, nós começamos a implantar, que é o fundamental e tem que acontecer, educação integral em tempo integral. No contraturno, tendo várias atividades, como tinha antigamente, né, música, esporte, cultura, tudo. Nós criamos um projeto chamado Bolsa Universitária, para ajudar a educação integral. Nós demos bolsa para os alunos, inclusive da Católica.
A gente pagava a faculdade, dava bolsa para o aluno, e o aluno dava uma contrapartida na escola pública, dando reforço escolar, compatibilizando a atividade do aluno com a atividade da escola. Quem fazia educação física dava práticas esportivas, quem fazia teatro fazia cultura nas escolas. Depois mudou o governo, acabou com tudo. O que nós não podemos admitir mais é isso. Cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Aqui teve um caso até incrível, né? O BRB. O BRB era azul. Mudou o governo, passou a ser vermelho. Você que é economista, né? Vocês são economistas, sabe, vermelho na contabilidade em banco é prejuízo, é negativo. Até isso eles fizeram, né? Então, o que a gente precisa é planejamento, né, para você poder executar. E pegar também o poder do governo. Por exemplo, nós temos muitos problemas no DF. Por que a gente não lança os editais de pesquisa induzida para resolver esses problemas? Então você tem que ter noção. O problema nosso é que, vocês sabem, qualquer microempresa, até em casa, é difícil você fazer gestão, você trabalhar o orçamento. Agora imagina uma cidade como a nossa, um país como o nosso. Aí a gente bota qualquer um de qualquer jeito. O que a gente não pode é colocar as pessoas que não têm perfil, que não sabem o que é gestão, nunca administrou nada, para tomar conta de um país ou de uma cidade como a nossa. Tem que ver, né, qual é o perfil. Tem gente que tem um perfil legislativo, tem boas ideias e tal, mas executar, o cara tem que ter, né, a mínima noção de gestão, tem que ter ousadia, tem que ter experiência, tem que saber fazer. E é tudo que o DF está precisando. Alguém. E não é só depois que ganha, não, você tem que preparar antes. Foi o dever de casa que nós fizemos. Foi exatamente aprovando as leis para executar agora. Muito obrigado, deputado, pela resposta. Passo a palavra ao professor Roberto Heller. Deputado, eu tenho muito interesse, mas eu vou deixar para depois uma conversa sobre a questão dos incentivos, mas eu não vou perder a oportunidade do gancho aqui, porque a gente está falando disso, e nós temos um instrumento aqui no DF que algumas vezes é muito mal utilizado, outras vezes não, e aí eu queria trazer para essa discussão para a gente poder fechar. A mudança no marco da ciência e tecnologia, de fato, foi um avanço espetacular, a gente chama de lei do bem, a nossa lei do bem da pesquisa, mas falta muita coisa, inclusive nas próprias universidades. Agora, o que eu queria era botar nessa discussão a FAPDF. Nós temos a FAPDF ela tem um orçamento previsto em lei. Eu fui do conselho da FAPDF uma época, e o problema da FAPDF é que ela não conseguia sequer executar 50% do orçamento que ela tinha por direito, porque ela tem direito, salvo engano, é 0,5% da arrecadação, é dela, e ela não consegue. A FAPDF, bem trabalhada, ela pode entrar em toda essa questão que a gente colocou, a questão dos editais, a questão da relação com as universidades, a questão com a parceria universidade-empresa intermediada pela FAPDF. Então, sendo o senhor da área, já foi secretário, conhece bem a área, sendo o senhor aí esse envolvimento alto com essa lei, que eu reconheço como uma lei muito bem-vinda, numa hora muito boa, infelizmente com muita resistência ainda dentro das universidades, mas aí é outra história. Como que o senhor enxerga um redesenho da FAPDF para que ela possa ser, por exemplo, como a FAPESP, que é uma agência de fomento que, apesar de ser do Estado de São Paulo, ela acaba tendo reconhecimento a nível nacional. E eu acredito que a FAPDF, é claro, guardadas as proporções, São Paulo tem um distanciamento do resto, mas a FAPDF ela poderia se espelhar na FAPESP, criar aqui em Brasília esse ambiente bom, inclusive para essa colaboração de pesquisadores na academia com o setor privado, que é tão importante. Bem, fundamental. A Fundação de Amparo à Pesquisa, que de apoio à pesquisa, é um instrumento maravilhoso de indução do desenvolvimento. Agora, precisa direcionar corretamente. A lei orgânica, quando foi criada, ela estabeleceu 2% da receita corrente líquida, e que é muita grana. Depois trabalharam contra e faltava um projeto de lei complementar, botaram um projeto de lei sem ser projeto de lei comum, depois foi questionado na Justiça, mas hoje, gradativamente, tem que ser aumentado para 2%. Começou com 0,5%. Agora, eu, por exemplo, quando fui secretário, nós conseguimos, para cada R$1 aplicado pela Secretaria, pela Fundação do DF, nós teríamos mais R$2 do governo federal.
No Nordeste ficou 1:5, São Paulo 1:1. E eu me lembro muito bem, quando eu fiz o projeto para colocar wireless em toda a cidade, para iluminar toda a cidade, nós tínhamos condições de fazer isso. Fiz o projeto todo. Mas o que aconteceu? A saúde tinha um orçamento para isso, educação e segurança. Eu disse para o governador, vamos pegar o orçamento das 3 áreas, coloque da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que eu vou triplicar este valor, porque nós temos um acordo com o Ministério. Não foi possível. Por quê? É aquilo que eu disse. Cada secretaria é um governo diferente. Então, cada um quis fazer o seu e não fizeram nada. Então, tem que ser a Fundação de Apoio à Pesquisa. Inclusive, quando fui secretário, nós criamos o Centro de Genômica. Está lá na Católica, provisoriamente. Até criar, ir para o Parque Capital Digital, que foi construído agora, e com a emenda minha, inclusive, vai ser inaugurado agora lá no Parque Capital Digital. A sede, que teoricamente será da FAP e também do Centro de Genoma, o Centro de Genoma está na Católica, mas é usado pela UNB, pelo LACEN, pela Polícia Civil. Nós compramos 2 sequenciadores de DNA, o mais moderno do mundo, né? Está lá para atender. E a gente lançou muito edital para as pequenas e microempresas, na minha época. Nós lançamos editais para as pequenas empresas, para as grandes empresas, para eventos. Então a gente soube aproveitar muito naquilo que a gente tinha condição, porque quem manda mesmo é quem tem a caneta, quem manda é governador. O secretário influencia, briga, mas quem manda é quem tem a caneta. E é isso mesmo, nós temos que transformar a Fundação de Apoio num órgão indutor. Por isso que eu digo, nós temos vários problemas aqui no Distrito Federal, vários. Por que não direcionar a pesquisa para esses problemas? Para resolver esses problemas, que é a demanda induzida. Não é? Porque tem a gente lançava muito edital de demanda espontânea, que também é importante, mas nós já temos muito conhecimento espontâneo, oriundo das pesquisas espontâneas. Então, agora tem que direcionar os recursos. Então, como nós vamos resolver determinada coisa? Lança um edital para resolver aquele problema. Então, a FAP é fundamental. E nós precisamos, Brasília, nós temos essa vocação. A nossa vocação é tecnologia. Apesar que nós temos um campo imenso e vamos investir em todas as áreas. Nós queremos investir na indústria de calçado, vestuário, móvel, todas as áreas. Nós estamos estudando os arranjos. Você pega a Braslândia, por exemplo, Planaltina, que são áreas mais agrícolas. Braslândia produz muito morango e goiaba. E vendem como matéria-prima. Ora, por que não investir na agroindústria, botar valor agregado nisso, transformar isso em geleia, em suco, em várias coisas, do que vender, como a gente faz hoje. Está aí a soja, nós estamos com problema de diesel, de combustível, por que não investir no biodiesel? Nós poderíamos estar usando o transporte de biodiesel, né, com a produção agrícola que nós temos uma bela produtividade aqui, mas pessoas que estão aqui há 30 anos, 40 anos, e não têm escritura da terra. JK, quando veio para cá, ele convidou aqui os japoneses para ajudar na agricultura. Quando eles chegaram aqui, disseram, mas essa terra aqui é muito ruim. O JK disse assim, se fosse boa, não teria chamado vocês. Mas hoje, nós temos a melhor produtividade na área agrícola e os caras não conseguem fazer nenhum investimento, porque não tem escritura. Nós fomos lá e aprovamos a lei. E nós vamos agora dar escritura para todas as áreas rurais do Distrito Federal. Aí, nós vamos favorecer a economia, porque eles vão poder fazer investimentos, porque vai ter a garantia, a sua escritura nos bancos, porque hoje os bancos não financiam. FCO, nós temos bilhões para investir em FCO e o DF não investe nada. A gente perde bilhões de recursos, tem mais de 20 bilhões no FCO para ser investido e a gente não tem projetos para investir esse recurso. Então, nós temos também mudar essa realidade. Bom, deputado, eu vou passar aqui para a primeira das perguntas que nós recebemos e gostaria de pedir para os estudantes que colocassem um nome, né, porque é importante até para entender em que curso você está, o semestre, isso fica bom para a gente também. Mas a primeira pergunta aqui vai tratar do tema de mobilidade, que é um grande gargalo do Distrito Federal, e eu vou ler a pergunta literalmente, para que não haja nenhum tipo de distorção, né? Pergunta, caso o senhor venha a ser o governador do DF, qual seria a sua medida para a melhoria na mobilidade urbana em relação ao metrô? Precisamos de novas estações em cidades que ainda não as possuem.
Como proceder? Bem, o mundo todo trabalha com VLT, veículo leve sob trilho. Nós aqui, recentemente, fizemos grandes investimentos em VLP, veículo, pneu, diesel, um absurdo. Nós precisamos, e recentemente nós aprovamos a possibilidade de estender já o de Samambaia, da Asa Norte, já tem recurso para isso, mas nós precisamos levar o VLT para todas as áreas, inclusive para a Norte. Agora, nós vamos tirar um pouco dessa questão do fluxo para o plano piloto, porque grande parte, né, dos trabalhadores vão para o plano piloto, quando a gente der autonomia para as administrações. Dia 1º de janeiro, nós queremos instalar a sede do governo aqui no centro administrativo. Isso você tira um fluxo muito grande para o plano piloto. Quando você investe em desenvolvimento econômico na cidade, você incentiva as pessoas a morarem na cidade e investirem na cidade, comprar na cidade, trabalhar na cidade, também tira um pouco dessa questão da mobilidade. Temos que investir, esse projeto está pronto. Agora, Brasília, Goiânia, temos que trazer de Lusiânia aqui, temos que, não essa que está aí, porque essa bitola que está aí vai dar uma velocidade média de 20 km por hora, não é possível, nós temos que fazer um novo trilho aqui, uma nova bitola, para trazer realmente a rede ferroviária, essa linha de passageiros, que é importante para nós, mas você tem que investir lá. Esse projeto de desenvolvimento econômico que nós estamos fazendo, não é só o DF, é a região metropolitana, porque Brasília ela foi concebida para 500 mil habitantes. Hoje nós temos 3 milhões, e em volta, na região metropolitana, nós temos mais 2 milhões. Então nós temos 5 milhões de habitantes sem perspectiva. Então, nesse projeto de desenvolvimento, nós queremos fazer em parceria com a região metropolitana, ou seja, nós não queremos determinadas indústrias aqui, até porque não temos área suficiente. Então, a indústria automobilística, se tiver alguma, tem que ser na região metropolitana. As grandes indústrias, região metropolitana. E aqui, as atividades industriais, serviço, não é? E muito na área de tecnologia, nós vamos investir muito. Nós temos aí uma meninada que tem o brasileiro tem uma criatividade imensa. Nós temos jovens aí com a capacidade imensa de criatividade, de gerar mais tecnologia. Não é? A última viagem que eu fiz para o Japão e para a Coreia para ver essa questão dos parques tecnológicos, a gente percebe o quanto que o brasileiro é criativo. Né? Questão de segurança pública. Nós temos que trabalhar com inteligência, né? Com unidade, com integração, colocar a inteligência aqui no DF. Né? Nós, pelo planejamento estratégico da Polícia Militar, nós éramos para ter 18 mil policiais PMs em 2009. Hoje, 2018, nós temos 11 mil, quer dizer, houve uma redução de 7 mil e a população dobrou. Então, os governantes precisam ter visão de futuro. Quem imaginaria um dia nós teríamos aqui problema hídrico? Aqui nascem as bacias todas do Brasil, as principais bacias nascem aqui. E depois, 2004, eu ainda era deputado distrital, quando discutimos a questão de Corumbá 4, 2004, nós estamos em 2018, 14 anos depois, não conseguiram ainda trazer a água de Corumbá 4 para o Distrito Federal. O que é isso? Incompetência, ineficiência, corrupção, tudo isso afetou muito essa, né, de você trazer para o DF, não só a questão de Corumbá, mas também investimento. Por exemplo, nós já fomos uma cidade com o menor desperdício de água, era 27%. Hoje nós estamos chegando a 35% de desperdício de água. Quando chega na sua casa, no intervalo você perde 35%, por falta de quê? De manutenção. Como é que alguém pode dizer que a nossa cidade está velha? Né? Como é que seria Roma, 2.500 anos? Como é que seria São Paulo, Salvador? Né? E as coisas nossas caindo. Por quê? Porque não tem manutenção, não tem planejamento nenhum, não sabe o que vão fazer, eles querem aprender. Quando entra no governo é que eles vão descobrir o que vai fazer. Aí quando termina, já acabou o governo, não fez nada. Né? Então, a questão da mobilidade, nós vamos atuar sim, vamos fazer grandes investimentos em VLT, vamos buscar no exterior recursos, tem condição, inclusive no próprio governo federal. Esse governo não trabalha
essa relação com o governo federal e com o Congresso. A gente perde muito recurso em função disso. Deputado, agradeço sua resposta. Eu vou aproveitar aqui esse momento e fazer mais duas perguntas da plateia que envolvem o tema educação. E aí a gente pode até estender um pouquinho o tempo de resposta, né, porque elas vieram linkadas. A primeira diz de que forma o senhor planeja cumprir a promessa de melhoria em educação e de que forma garantir uma boa adaptação das escolas ao novo modelo, especialmente em áreas menos desenvolvidas do DF. E aí, juntando com a outra pergunta, que é: como resolver a violência nas escolas do DF e como incentivar os estudantes a não desistirem do ensino médio, ou da escola em termos gerais? A escola hoje, infelizmente, não tem muita atração. O aluno tem pavor de ficar na sala de aula muito tempo, porque a maioria das escolas ainda está no século XIX. Nós temos hoje, praticamente não temos nada de tecnologia. Eu, quando fui secretário de Ciência e Tecnologia, lá atrás, nós criamos o projeto do educador informatizado, o professor informatizado. Naquela época, a onda era o notebook. Então, nós distribuímos para todos os professores e educadores da rede do DF. A gente foi no BRB, conseguiu uma taxa mínima de juros, financiamos em 48 meses, 60 meses, e nós, a Fundação, mensalmente, dava uma bolsa de 50% do valor da parcela. Porque naquela época eu dizia que o analfabeto não era mais quem não sabia ler e escrever, era quem não tinha acesso à informação. Depois mudou o governo, ficou alguns meses sem pagar o financiamento. Então, é isso, é falta de política de Estado. Mas a educação hoje precisa ter, as pessoas têm que ter prazer de ir para a escola. Eu ainda fui de uma época disso, de acordar cedo, com vontade de ir para a escola. Ainda peguei esse pedaço. E que hoje, infelizmente, não é mais assim. Por quê? Porque nós precisamos, primeiro, garantir uma infraestrutura, condições de trabalho. Você tem a maioria das escolas. Hoje, se você pegar o relatório do Tribunal de Contas, 80% das nossas escolas precisam de uma, não vou dizer derrubar e fazer outra. O ideal é que seria isso. Mas precisa de ter uma reforma completa, nas escolas. Você precisa de ter espaço. Porque o nosso objetivo principal é implementar a educação em tempo integral. E nessas instalações que hoje estão, não é possível. Você vai ter que fazer muita mudança, e vamos fazer. Até porque eu fui um dos que mais debateu no Congresso o Plano Nacional de Educação. E aprovamos. Agora temos que executar. E um dos itens das metas, são 21 metas, uma das metas é exatamente expandir a educação integral. E nós queremos fazer. Agora, eu posso implementar uma educação de qualidade na Candangolândia, que é desse tamanhozinho, independente do resto. Não tem que ficar esperando resolver Planaltina para resolver Taguatinga. Falta gestão completa também, além de ser totalmente analógico. Hoje você tem um programa Dinheiro Direto na Escola, que você manda para o diretor para ele aplicar nas pequenas reformas. Normalmente chega, quando chega, já iniciadas as aulas. Há uma burocracia completa. Hoje, às vezes, o diretor perde mais tempo de controlar essa burocracia do que o salário dele é quase igual ao valor que se transfere. Então, ele deixa de fazer a atividade principal dele para ficar nessa burocracia de prestação de conta. Então, a gente precisa, não tem nada mais barato para o governo do que investir em esporte, cultura e lazer. Então, você tem que compatibilizar isso nas escolas. Esporte começa na escola. Aqueles que têm o potencial melhor de competição, vai para as vilas olímpicas. Aqueles que forem melhor destacarem na Vila Olímpica, você coloca no esporte de alto rendimento. Depois você cobrar lá as medalhas, que a gente só cobra na época das Olimpíadas, as medalhas, mas ninguém incentiva, ninguém dá apoio. Então, garantir ao professor condições de trabalho, valorizar o professor, qualificá-lo, porque os alunos de hoje é completamente diferente dos alunos lá de trás, da minha época, dos alunos, principalmente da educação básica. Então, você tem que investir muito em tecnologia, criatividade. Infelizmente, hoje, o professor não é valorizado como nos países desenvolvidos. O professor, hoje,
O último curso que alguém pensa em fazer é pedagogia. Você não consegue passar em engenharia, contabilidade, administração, economia, não sei o quê, aí ele vai fazer pedagogia. Tem que ser o contrário. Nós precisamos remunerar melhor os professores, porque eles é que formam todas as profissões. Mas o que falta hoje no DF é realmente gestão. É você pegar e olha que tem recurso, né? Você não pode ficar como hoje, não é? O diretor, eu diria para vocês que o diretor tem 60%, 70% do sucesso da escola, um bom diretor. Então você tem que cuidar também do formato de escolha do diretor. Porque quando você tem um diretor eficiente, bom, ele consegue, né, convencer todos os professores e os alunos a ter uma boa escola. Você tem muitas boas escolas no DF e umas péssimas também em termos de qualidade, né? Deputado, como foram 2 perguntas em uma só, se o senhor quiser mais um tempinho, fique à vontade. Eu quero, porque na prática esse tema da educação ele é fundamental, né? O que acontece hoje com os nossos jovens? Eu não gosto nem de falar, mas eu chamo de geração nem estuda nem trabalham. Aqui no DF nós temos 150 mil jovens que não estudam e não trabalham. Por quê? Basta ver os resultados nossos do PISA, o resultado do Enem, mas principalmente do PISA, que é uma avaliação internacional, né? Os nossos alunos não sabem mais matemática, não sabem mais ciência, não sabem mais português, não sabem interpretar. Por isso a reforma do ensino médio, porque muitos alunos, está aí, 90% dos alunos não saem do ensino médio com o conteúdo que deveria ser, né, conhecido, 90%. Então tem dificuldade. Você chega na universidade, chega na faculdade, você tem dificuldade em dar continuidade. Então, por isso, essa reforma, onde você deu para o aluno agora a possibilidade de ele definir o seu itinerário, o seu rumo. Não, eu quero ir para o mercado de trabalho. Então, ele vai escolher fazer um curso técnico. Não, eu quero ir para a academia, quero ir para a universidade. Ele, então, escolhe as matérias para ir para a academia. Mas nós precisamos garantir os jovens, como no mundo todo, que ele tenha acesso, que ele saia da faculdade, não é, com a capacitação. Eu estou promovendo agora, semana que vem, dia 12, aliás, dia 12 amanhã, nós temos uma audiência pública para tratar da questão do jovem aprendiz, do estágio. Eu vi outro dia, Marcelo, o curso de Engenharia e Arquitetura. São quase 800 horas que o aluno tem que fazer de estágio e de algumas matérias que ele tem que apresentar projetos e aprovados. Por que não ajudar esses jovens a levá-los, inclusive, para as administrações regionais? Você pega aqueles meninos que estão formando em engenharia, para eles é importante ter a prática, né? Leva esses meninos para as administrações, para o serviço público, não é? E evidentemente, tem que ter um engenheiro responsável, um arquiteto responsável, para nos ajudar. Pega os economistas, pega os contadores que estão formando, e vamos capacitar os pequenos e médios empresários, né? Porque a gente tem muito esse negócio de esperar que os outros vão resolver os problemas. Eu disse hoje lá, aqui no café, nós não temos que ficar esperando os outros para resolver o problema, nós temos que cuidar primeiro do nosso. Nós só vamos resolver as questões do DF e do país quando cada um também fizer a sua parte, né? E isso é importante. Deputado, agradeço a resposta. Vou com mais uma pergunta aqui do público, para fechar e depois voltar aos nossos professores. E eu vou ler, né? Não sei o nome da pessoa, mas enfim. Durante meu tempo cursando biotecnologia na Universidade de Brasília, é bem evidente o afastamento da universidade pública para com a indústria e o investimento privado, né? E aí vem o conjunto de perguntas. A primeira é: de que forma construir mais pontes entre a universidade, em termos gerais, e a iniciativa privada? Em segundo lugar, como resolver o problema de reconhecimento de patentes? Talvez escape um pouco da sua esfera como governador, mas aqui vem a pergunta. E terceiro, como incentivar a contratação de pessoas recém-chegadas ao mercado de trabalho? Bem, primeiro, agradecer a pergunta, a questão da biotecnologia.
Nós temos aí a Embrapa, e que em Brasília nós temos Embrapa para todo lado aí, Senagem, aqui no Gama, Planaltina, né, que é uma empresa que nos orgulha muito. A Embrapa é referência internacional. E a gente precisa realmente aproveitar todo esse conhecimento e colocar esse conhecimento nos empreendedores, nas pequenas empresas, né, utilizando essas novas tecnologias. Evidente que você tem aqueles que vão seguir a carreira nas universidades como professor, mas agora o parque tecnológico, nós vamos ter algum problema, temos que administrar isso muito bem, que há 14 anos eles esperam o parque tecnológico, Parque Capital Digital, que é de tecnologia da informação, comunicação e telecomunicação. O governo agora introduziu a biotecnologia, que eu acho válido, apesar que nós temos muitas áreas que podem ser destinadas à biotecnologia com a Embrapa. Nós vamos ter problema com o segmento, né? Aqui, Cidade Ocidental e outros já estão criando parques, daqui a pouco as empresas nossas vão todos embora para lá, né, em função disso. Mas nós precisamos, e o marco regulatório, essa ponte ela foi construída, o marco existe, a ponte já existe. O que nós temos agora é que levar o conhecimento das pessoas, dos pesquisadores, das universidades, porque no Brasil tem isso, tem lei que pega, tem lei que não pega. Essa lei, esse marco regulatório de ciência e tecnologia, ele está pronto, a ponte foi construída. Agora é comunicar às pessoas que existe a ponte para fazer realmente essa travessia, né? Porque hoje é totalmente possível a academia sair da sala de aula, da universidade, e ir para as empresas. E é esse o desafio que nós temos. Nós criamos agora o Centro de Desenvolvimento Regional. Vai funcionar lá no setor de autarquia, onde nós temos a parceria, é um programa do Ministério da Educação, com parceria com o CNPq, com a CAPES, com as fundações de amparo, as universidades, institutos federais e todo o setor empresarial, o SEBRAE, né, a indústria, comércio e serviço. Exatamente nessa perspectiva de incentivar os pequenos e microempresários. Por exemplo, na Itália e na França nós temos muito isso, centros tecnológicos. Eu até mudei agora, eu aprovei um projeto ampliando a missão dos institutos federais também para centros tecnológicos. Exatamente, já que a rede pública toda vai oferecer curso técnico nas escolas de ensino médio, a ideia é aproveitar os institutos federais mais no sentido da vocação tecnológica. Você, então, pega todo esse conhecimento que tem na universidade, leva para o instituto, traz os pequenos microempresários para serem capacitados. Então, na Itália tem muito isso. Você pega, por exemplo, a indústria moveleira. Então, você pega um design, você pega uma matéria-prima, ensina para os pequenos empresários como produzir isso, mas não é só produzir, você tem que fazer a logística, você tem que incentivar as exportações, e aí você movimenta muito o mercado, né? E nós queremos fazer isso em todas as áreas, não só na indústria moveleira, mas na indústria vestuário, turismo, né? Sempre aproveitando, né, este autoconhecimento que nós temos na academia. Então, na biotecnologia é a mesma coisa, tem que aproveitar tudo que temos de bom na Embrapa, e tem muita coisa, né, para transferir esse conhecimento para os pequenos produtores. Nós temos aqui grandes desafios na área rural, né, apesar de ter a melhor produtividade, mas, por exemplo, nós temos hoje muito assentados. Tem muitas pessoas que invadiram áreas, né, com relação à reforma agrária. Aqui no DF tem muito isso. Nós temos que ter a capacidade de fazer com que essas pessoas que ocupam essa área, e nós vamos regularizar também muitas delas, e que essa área de 5 hectares, 6 hectares, que ele seja capaz de sobreviver dessa área. E nós temos que dar a ele capacidade, tecnologia, ensiná-lo, né, a produzir, né, nessa pequena área, né, em tudo, né, tudo depende de tecnologia. Não dá para você ficar mais no empírico, né, as pessoas colocando de acordo com o que recebeu do pai e da mãe, não. Tem hoje tecnologia da Embrapa e de outros institutos suficientes para a gente realmente resolver essa questão, né, de colocar inovação, pesquisa na produção, não só agrícola, mas também de todas as áreas, né? Então, essa união e esse desafio de trazer. Nós trabalhamos muito para trazer a universidade, agora estamos trazendo também os técnicos, né, que é o Instituto Federal, e daqui a pouco também as escolas públicas, né, dos cursos técnicos de formação. E com essa união é que nós vamos conseguir mais produtividade, gerar mais emprego e renda para essa juventude aí. Deputado, muito obrigado pela resposta.
respondemos assim 4 perguntas do público, e aí eu retorno aos professores, retorno aqui ao professor Roberto Heller, que pode fazer a sua pergunta para a gente iniciar o nosso terceiro bloco. Deputado, lendo lá na página do senhor as propostas básicas, né, um documento ainda bem preliminar, a gente está em pré-campanha ainda, ouvindo o discurso do senhor, eu reparo que tem duas leituras. Às vezes o senhor enfoca muito no que a gente chama de política de incentivo vertical. Escolher setor, fomento, benefícios direcionados a empresas. E às vezes o senhor fala nas políticas horizontais, melhorar a simplificação, as leis têm que ser mais simples, facilitar a regularização fundiária, essas coisas onde você não escolhe o setor nem a empresa, você cria digamos, um terreno bom para que todo mundo possa florescer. A gente tem uma experiência aqui no Brasil, e eu estou falando de Brasil, é claro que em outros países um pouco, muito complicada com essas políticas verticais. Quer dizer, o senhor falou no BRB como Banco de Fomento. É impossível não lembrar da experiência de reforço do BNDES a nível federal. Quando o senhor fala na questão dos incentivos fiscais, eu sei que os outros estados dão, mas é impossível não lembrar da política de desoneração. Eu estou falando de políticas que terminaram muito mal, tanto do ponto de vista econômico, a gente entrou numa crise gigantesca, quanto do ponto de vista até político. Infelizmente, é muito difícil para o governante, por mais correto que o governante seja, evitar que inúmeros atores, tanto no setor privado quanto no próprio setor público, não acabem usando esses mecanismos de forma inadequada, até ilícita, e termine nas páginas policiais. Infelizmente, é o que a gente está vivendo no Brasil. Então, a minha pergunta é no sentido de que, assim, agravando tudo isso, a questão fiscal, essas políticas verticais, elas geralmente têm custo fiscal muito alto. Você tem que ir lá, você tem que trazer, você tem que ceder. Enquanto que as políticas horizontais, elas têm custo, óbvio, mas é um custo fiscal bem menor e, pelo que a literatura mostra, elas têm um potencial gigantesco. Então, eu pergunto, não seria hora de tentar botar um pouquinho de lado, deixar um pouquinho para depois essas políticas verticais, com todos esses riscos envolvidos, porque a gente sempre acha, o outro não fez direito. Mas a gente vai olhar, assim, a gente sempre acha, dessa vez é diferente, e nunca é. E investir, talvez, mais força nessas políticas. O senhor falou da questão do Habite. Nós tivemos aqui, das nossas conversas, o exemplo aqui em Taguatinga, do empreendimento, acho que Aquaville, 4 anos esperando um Habite, 80% de distrato, mais de 1.000 unidades paradas, isso num país de juros altos, o custo disso é brutal. Se a gente consegue resolver essas coisas, se a gente consegue agilizar o Habite, é claro, ninguém quer autorizar uma obra insegura. Você está inseguro, não pode funcionar mesmo. Mas, se for segura, tem que funcionar, mesmo que tenha uma coisa diferente do projeto e tal. Mas um esforço no sentido de desregulamentar ou fazer uma regulamentação mais racional, mais focada. Será que isso não daria o nosso desenvolvimento, que a gente tanto espera, sem precisar de usar desse tipo de instrumento que é perigoso e caro? Bem, agradeço a pergunta, mas, veja bem, essa lei que nós aprovamos, ela foi muito mais de proteção do que para utilização. Porque as empresas não agem com o coração, as empresas agem com a razão. Então, a empresa, ela vê o retorno. Se nós temos aqui as áreas, o metro quadrado mais caro do país, evidente entre botar uma empresa aqui, numa área aqui no DF, e outra aqui do lado, né, que é de graça, eles vão fazer opção aquilo que for melhor. Então, o que aconteceu conosco? Exatamente isso. Todos os estados deram incentivo para todo mundo. O Rio de Janeiro teve incentivo para joalheria. A gente exatamente quebrou, exatamente. Mas, se a gente não conseguir segurar isso, porque eu vejo assim, a aprovação que nós fizemos, permitindo que o DF possa dar, não é obrigado, mas possa dar, os mesmos incentivos do Centro-Oeste, foi exatamente para amenizar, para que as nossas empresas que foram volte e que a gente possa também competir. Eu não tenho nenhuma dúvida que o DF, por ser o DF, por ter o maior poder aquisitivo, a melhor localização, o melhor IDH, as melhores condições do país, óbvio que por si só já é suficiente para atrair empresas. E nós temos aqui talvez o melhor mercado consumidor. Por isso que nós temos que investir muito em quê? Infraestrutura, financiamento e crédito. Esse é o básico para qualquer empresa vir para qualquer lugar. O ideal é que não tivesse incentivo para ninguém. Agora, no momento que você tem 400 mil desempregados, você tem que avaliar bem, por isso você tem que dosar. Agora, a política tem que ser transparente. Eu me lembro quando foi lançado o PRODF aqui no DF,
O Guará, Polo de Modas do Guará. Projeto maravilhoso. Foi transformado todo ele em kitnet. Hoje tem mais restaurante, boteco, kitnet alugada, tudo, só não tem polo de modas, não tem moda, muito pouco. Por quê? Distorceram. Eu me lembro quando lançaram o ProDF na Ceilândia, Taguatinga, todos os lugares, né, foi mais para atender primeiro os amigos. E por isso que é importante você avaliar os políticos. Eu fui empresário, sou contador, tive uma empresa de informática, tenho uma empresa de contabilidade, fui professor a vida toda, tive escola, nunca corri atrás de qualquer benefício do governo. Eu poderia ter pego vários lotes de ProDF, como muitos pegaram, não faço. Não entrei na política para isso. Então, a população precisa entender isso. E o maior desafio, não posso perder a oportunidade aqui, que tem muitos jovens, o maior desafio nosso é convencer a população que está indignada, está revoltada com a política. E aí a gente precisa dizer o seguinte, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Quando você diz que vai votar em branco ou não vai votar, você está dando a procuração para alguém votar por você. E não adianta reclamar depois. Porque gostando ou não gostando, a política pública de educação, saúde, segurança, geração de emprego, renda, só se faz através da política. Então você tem que fazer o contrário, você tem que trazer as pessoas de bem para a política. Você tem que acompanhar as pessoas durante toda a trajetória política. Você tem que acompanhar. Votou no distrital, que é outra distorção que nós temos em Brasília, nós não temos aqui vereador, como tem nos outros municípios. O que é o vereador? É o cara que vai na feira, conversa com todo mundo, passa no buraco da rua, não é? Vai lá no prefeito e briga com o prefeito para asfaltar a rua dele lá do condomínio, ou lá do bairro. Nós não temos isso. As cidades perderam isso, Taguatinga. Né? Quem é o deputado de Taguatinga? Se Ceilândia tivesse a consciência do quanto é importante um deputado distrital da Ceilândia, Ceilândia poderia ter 10 deputados de 30 mil votos cada um. Não tem. Então, a gente precisa, o deputado distrital tem que fazer esse papel de vereador e de deputado estadual. O nosso administrador, como é que você pode conceber um administrador de Ceilândia, Ceilândia que é do tamanho de Cuiabá, o administrador não tem autonomia para tampar um buraco em frente à administração? Como é que pode você, com a tecnologia que nós temos hoje, com aplicativos, hoje, se a gente usa o aplicativo, né, um prefeito de quadra, que nós vamos valorizar os prefeitos de quadra, tem um buraco na quadra, ele fotografa, sai da administração, já manda tampar na hora o buraco, não custa nada. Agora, do jeito que chega hoje, quando vai tampar o buraco, virou uma cratera, tem que fazer uma licitação, e custa 100 vezes mais. Então, é muita ineficiência, é falta de aplicar realmente, né, a tecnologia, né, no governo. E empoderar os prefeitos, a comunidade, nós temos que valorizar a comunidade que quer ajudar, dando a ela a oportunidade também de ajudar. Deputado, muito obrigado pela resposta. Passo a palavra ao professor Marcelo Estrela Fisch. Deputado Exalci, eu voltando aqui um pouco na parte fiscal, que me preocupa muito, né, é mais porque, assim, quando a gente tem pouco recurso, né, a despesa hoje de folha no GDF é enorme, sobra pouco espaço para investir, então a gente tem que trabalhar muito numa coisa que você falou, eficiência, né? Na verdade, quando você cria uma política pública, um programa, você tem que avaliar ele sobre o ponto de vista da eficácia, eficiência e efetividade. São pontos distintos, né? A eficácia é fácil, né? Você coloca num programa, preciso treinar 18 mil pessoas, no caso, vamos dizer, o Pronatec, vou treinar, capacitar 18 mil pessoas, mas você tem que ver se você está fazendo isso de forma eficiente, ou seja, se com o menor custo possível, né? Ou a efetividade, que se você está tendo um impacto na sociedade ou naquela variável que você quer que atinja. Bom, fica ruim o próprio órgão fazer a avaliação da sua própria eficiência, né? Ele muitas vezes não quer, como acontece em alguns casos aí, mas eu acho assim, que é uma coisa importante, em momentos de pouco recurso, e uma coisa que eu achei interessante, que eu quero confirmar com o senhor, é o seguinte, o senhor disse também que muitos programas que foram implantados, vinha outro governo, acabava. Eu acho que o problema não é acabar, né? Eu quero ver a sua opinião sobre isso. Não é acabar. Se tem um programa na área de segurança, na área de educação, que está dando certo, vamos fazer uma avaliação, e se essa avaliação der certo,
se o programa corrige o que pode se corrigir e mantém, independentemente de partido, né? E eu também, linkado a isso, uma coisa que ajudaria na eficiência era PPP. Por que que não anda uma parceria? Você vai... a mínima parceria pode ser. O governo teve, isso já vinha briga na justiça há muito tempo, das regiões do lago, né? A orla é muito maravilhosa. Quem nunca teve a oportunidade de caminhar por essa orla agora, que os outros tinham vários moradores que achavam que era dono da orla, agora não são mais, né? Só que o problema é o seguinte: tu não consegue caminhar, eu fui tentar fazer, mato. Cadê a parceria público-privada? Já que o governo não tem, são 40 quilômetros de orla pelo lago, né? Então vamos trabalhar. A PPP também é outra coisa que ajudaria e não caminha aqui no GDF. É o que eu disse, na prática, hoje, no primeiro momento, nós só vamos ter investimentos através de iniciativa privada. O governo não tem hoje, da noite para o dia, gerar recurso. Nós temos que primeiro fazer enxugar a máquina, tornar as empresas eficientes ou até fechá-las, porque não dá para você ficar com a terra cap com esse prejuízo que está aí. Né? Que o único trabalho que ele tem é vender as terras de graça, aquela recebeu de graça. E agora está regularizando os condomínios, nós fizemos a lei, eles estão regularizando, e tudo que eles arrecadam vai ser para pagar a estrutura deles. Não tem nada para investimento. Agora, a questão da PPP é o que eu disse aqui também. Para você investir em qualquer estado, em qualquer município, você tem que ter segurança jurídica e credibilidade. O governo tem que ser confiável. Não dá para você fazer um investimento aqui e depois o governo não cumprir aquilo que deveria cumprir. O que nós precisamos fazer no Brasil e em Brasília é política de Estado e não de governo. Por isso que nós criamos o DF, Todos pelo DF, onde nós estamos sensibilizando a população de cada cidade a construir junto o projeto, para que o projeto seja deles. E que eles depois, na mudança de governo, eles não deixem mudar o projeto, a não ser que seja para aperfeiçoar. É o que você disse. Aquilo que está dando certo, você aperfeiçoa. Né? Agora, você tem que ter eficácia, eficiência. Então, como você disse, Pronatec, né? Sei quantos mil vagas de Pronatec. Grande parte daqueles cursos que foram oferecidos era incompatível com o que o mercado estava precisando. A menina fazia o curso, todo animado, saía com o certificado, cadê o emprego? Não tem. Então, você tem que fazer uma coisa completa. Governo tem que ser um governo único. Um projeto é único. A saúde, a educação, você tem que caminhar junto. Como você vai fazer um governo se a educação não fala com a cultura? Se a cultura não fala com o esporte? Tem que ser uma coisa só. Até para otimizar os recursos. A disputa que a gente vê no Brasil hoje, e em Brasília não é diferente, não é? É isso. Qual é a pasta que tem mais orçamento? Né? Qual que eu vou ter mais gente para contratar? Né? Cabo eleitoral? Qual a vantagem que eu vou ter? Então, é diferente, não tem planejamento. Não tem planejamento nenhum. Se você observar os últimos governos, eles deixaram para trabalhar. Este governo, por exemplo, atual, não fez nem transição. Eu me lembro que eu participei do governo de transição, ficamos 3 meses de manhã, tarde e noite trabalhando, levantando todos os dados, levantando tudo, né? E colocando as pessoas certas no lugar certo, com experiência. Não vou dizer, tem muita gente boa no governo, mas não basta gente boa, a pessoa tem que saber fazer. E é o que eu disse, muito recurso, muito, não é pouco, não, milhões de recursos da saúde, da educação e da segurança estão deixando de ser aplicados por ineficiência, por incapacidade, por competência. E é muito recurso. Eu falei aqui da segurança, na auditoria que eu fiz, 1 bilhão. E o que é isso? Faz a licitação, não consegue concluir, mudou o ano, o dinheiro volta para o Tesouro, perdemos o dinheiro. Cadê o dinheiro? Nós botamos 70 milhões para trocar as caldeiras dos hospitais, não trocaram. O Hospital do Câncer, lá tem 3 anos já, que a gente apresentou a emenda de 120 milhões para construir o Hospital do Câncer, porque tinha não sei quantas mil pessoas, quase 3 mil pessoas na fila. Cadê? Não fizeram licitação. Botamos agora o viaduto lá do Recanto, botamos 70 milhões no orçamento. Cadê? Não consegue, eu não entendo. E vou contar uma historinha rápida, já que eu tenho um tempinho ali. Agora, no início do governo, eu era da oposição, da Comissão Mista do Orçamento, tirei 40 milhões do MEC de propaganda, essas coisas de custeio, e joguei para o DF. Nem podia, mas fiz. O ministro me ligou, deputado, cara, não mexe nesse negócio de custeio para mim, cara. Eu te arrumo esse mesmo dia para você aplicar no DF onde você quiser. Eu falei, ótimo.
pode deixar que eu vou tirar as emendas. Chamei o assessor do governador. Olha, acertei com o Mercadante, consegui 40 milhões para o DF. Veja lá na educação o que tem para fazer, que eu tenho que ter uma reunião com o ministro para dizer o que nós vamos fazer. Isso era numa sexta, chegou na quinta, o assessor do governador chegou. Zalci, lá não tem nada. Eu falei, como não tem nada, cara? E aí, eu chego no ministro para dizer que não quero, então? Aí liguei para o secretário de obras. Por acaso, tinha 10 projetos de uma escola da Copa, que eles fizeram o projeto, mas licitaram e não fizeram. Falei, manda para cá que eu vou no ministro com esse projeto. Chamei o governador, fomos juntos. Onde é que você quer construir? Dava para construir 4 escolas, 10 milhões cada uma. Tudo bem, né? Não, Samambaia, Ceilândia, Planaltina e Santa Maria. Ok, vamos fazer essas 4. Não conseguiram, mudou o governo, não conseguiram fazer nem consertar o projeto. Aí depois mudou o governo, eu fui no ministro. Ministro, eu consegui 40 lá, poxa, eu preciso que agora você não vai garantir para mim. Não, vou te arrumar os 25. Ok. A maior demanda que tinha nas cidades era creche. Né? Conselho tutelar, pode ver que a principal demanda é creche. O governo federal tem um programa de creche onde ele dá 50%, que é 3.800 aqui em Brasília, dava 1.900, o ZDF tinha que entrar com 1.900. Eu garanti a contrapartida, isso tem 2 anos, 1 ano e meio, né? Cadê as creches? Não consegue licitar as creches. E olha porque me disseram que estava tudo ok, 15 creches, não conseguiram fazer. Então, não é só corrupção que traz ineficiência, né, e prejuízo, é também incapacidade e incompetência. Né? Voltamos, eu também assustei, mas não cortou. Deputado, nós entramos então agora na última fala dessa nossa roda de conversa, e ao invés de fazer uma pergunta, eu gostaria de dar ao senhor esses 5 minutos finais para que o senhor faça as suas considerações, aquilo que o senhor acha importante, que de repente não tenha sido tocado por nós, nem pela audiência. E já adianto aqui a todos que estão no auditório que, porventura, fizeram alguma pergunta e ela não se encaixou diretamente na temática, as perguntas serão entregues ao deputado Zalci pessoalmente, e eu tenho certeza que ele e o grupo dele vão se debruçar nessas respostas, tornando-as públicas em momento oportuno. Deputado, a palavra é sua, 5 minutos finais. Bem, primeiro eu quero mais uma vez agradecer, né, o convite de participar, parabenizar a Católica pela iniciativa, cumprimentar e parabenizar a presença de todos aqui, mas eu quero dizer a vocês todos que a política talvez seja a atividade mais nobre que existe, porque ela muda a vida das pessoas, para melhor ou para pior. Depende da escolha do eleitor. Agora, não é apenas escolher e achar que o governante vai resolver todos os problemas. Nós temos que fazer a nossa parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu vou aproveitar meu tempo para contar uma historinha. Tinha um pesquisador que resolveu querer consertar o mundo. E toda vez que chegava em casa e ia para o laboratório, o filho dele pequeno tirava a atenção dele e não conseguia se concentrar para resolver, para consertar o mundo. Aí ele disse, o que eu vou fazer com meu filho para ele, né, deixar eu ficar concentrado? Tinha uma revista e tinha um mapa do mundo. Ele pegou a revista, cortou o mundo, né, o mapa, em vários pedaços, fez um tipo quebra-cabeça e misturou e deu para o filho dele. E achou que o filho dele ia ficar aí algum tempo, né, uma semana, um mês, para consertar o mundo. E, de repente, o filho dele, pequeno, chegou e consertou o mundo. E o pai ficou abismado, né? Meu filho, como é que você conseguiu consertar o mundo se você não conhecia o mundo? Ele falou assim, pai, no verso da página tinha a figura de um homem. Como ele conhecia o homem, ele consertou o homem, e consertando o homem, ele consertou o mundo. Então, o que nós precisamos fazer é isso. Nós precisamos, de fato, fazer a nossa parte. Eu me lembro que nos anos 98, eu trabalhei no SLU, fui diretor do SLU, e nós tínhamos uma parceria, nós tínhamos 2 garis nas quadras. Todas as cidades praticamente tinham os prefeitos de quadras. Uns mais organizados, outros menos organizados. Mas o plano piloto, o Guará mesmo, né, onde eu fui criado, nós tínhamos em cada quadro os prefeitos.
e nós colocávamos em cada quadra uma dupla de gari para fazer varrição, coleta e tal. E os prefeitos, inclusive, eram eleitos. Recebiam, inclusive, contribuições dos moradores para administrar a prefeitura. Hoje, evidentemente, que a autoestima desse pessoal acabou, ninguém mais quer participar. Por quê? Porque não tem apoio nenhum, sequer são recebidos nas administrações regionais. Nós queremos colocar em cada quadra dessa cidade um prefeito que possa cuidar da cidade. E hoje, com um aplicativo que todo mundo tem, qualquer problema que tenha na quadra, e quem sabe o problema que está acontecendo é quem está lá na ponta, ele tem a ligação direta com as administrações, com o governo. Seja um buraco, seja uma lâmpada queimada, seja alguma coisa grave que tenha acontecido na quadra, e o governo imediatamente é comunicado. E vai lá e resolve. Sai muito mais barato, com mais eficiência. E você prestigia realmente, envolve a comunidade nisso. A questão da solução dos problemas da cidade passa pelos moradores. Na educação mesmo, não adianta o professor falar um monte de coisa, ensinar um monte de coisa, chega em casa, a família fala totalmente diferente. Então a gente precisa ter um diálogo maior da sociedade, uma participação maior. O que nós queremos para a nossa juventude? Quem sabe o que é melhor para a juventude? Só a juventude. Vocês é que precisam sentar, debruçar, discutir, debater o que nós queremos, qual é a política que nós precisamos para a juventude. Coisa simples. Nós queremos tirar as pessoas de dentro de casa e colocar nas quadras. Nós queremos pegar esses alunos de educação física e colocar a escolinha em todas as quadras do DF. Simples. Vamos pegar a cultura, colocar a cultura nas praças. Não custa nada para o governo isso. Está aí as quadrilhas juninas que nós estamos participando. Eles querem ensaiar, não conseguem um espaço numa escola, e quando conseguem ainda fecha o banheiro, não deixa eles tomarem água. Não dá um ônibus para fazer a apresentação numa cidade ou em outra. Então, tudo isso é falta de sensibilidade. Pessoas que nunca ralaram na vida e derrubam as coisas assim como se fosse uma coisa natural, né? Sem nenhum constrangimento, sem nenhuma sensibilidade. Então, eu convoco aqui, não é, todos, principalmente os jovens, as mulheres, que precisam estar mais atuantes na política das mulheres, para a gente construir realmente um DF que possa resgatar esse abandono, que possa dar a essa juventude a esperança novamente e dar igualdade de oportunidade. Só a educação garante igualdade de oportunidade. O filho do motorista do senador tem que ter o mesmo direito do filho do senador, como é dito aí, né? E é essa construção que nós queremos fazer junto com a comunidade. Por isso que lançamos todos pelo DF nesse sentido. Agradeço muito a oportunidade, né, e agradeço também as perguntas, a participação também dos nossos alunos. Obrigado. Deputado, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em dialogar com a plateia, em dialogar com os professores. Quero agradecer ao professor Roberto Heller, que mais uma vez esteve aqui presente conosco. Quero agradecer ao professor Marcelo Estrela Fisch pela presença, mais uma vez, nessa roda de conversa. Agradecer a todos vocês e relembrar que a universidade tem se colocado como um espaço aberto para o debate, para o diálogo e para a reflexão desse momento em que precisamos muito. Passo a palavra ao Alexandre para que ele proceda o encerramento. Obrigado, professor Creomar. Mais uma vez, a Universidade Católica de Brasília agradece a presença de todos e convidamos a participar das demais edições do ciclo de debate sobre perspectiva para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. Bom dia a todos.